Prezados irmãos, mais uma página que nos aponta o caminho, a verdade e a vida. Mas precisamos nos reportar a 2000 anos, porque o Mestre, o Messias, o médico divino, aqui esteve há 2000 anos e continua conosco até a consumação dos séculos, e os séculos jamais se consumarão. Ele está conosco, na direção desta grande nau, deste grande barco, nesta grande nave espacial que é a Terra. E nós vamos encontrar um desabafo de um dos seus apóstolos. Esse apóstolo acompanhava Jesus sempre, ele era muito assíduo e muito atento às mensagens de Jesus. Vamos falar de Bartolomeu. Bartolomeu carregava uma profunda tristeza no coração. E um dia ele se encontrou sozinho com Jesus na casa de Simão Pedro, onde aconteciam as maiores tertúlias, as mais sagradas reuniões, onde Jesus abertamente falava aos seus apóstolos do reino dos céus. E Bartolomeu diz a Jesus: Mestre, não saberei nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, Senhor, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, Senhor, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo começou a ficar embargada, abafada pelas lágrimas, porque ele havia adquirido um pouco de ânimo, mas a sua capacidade só chegou à percepção dessa esperança. Ele saiu um pouco dessa tristeza e buscou um pouco de esperança quando Jesus falou do reino dos céus, que não era deste mundo. Mas aí ele precisaria ampliar esse entendimento. Foi quando Jesus disse: Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos, já aqui e agora. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer, primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem no coração. Já trazia ele para outro entendimento, que não era somente além túmulo que o reino dos céus e a felicidade, o bom ânimo, a alegria, a esperança iriam acontecer. E continua Jesus:
A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã, as horas noturnas de serenidade, são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, Bartolomeu, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para antepor-se à sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Então, geralmente, por desconhecer essa verdade, por desconhecer de onde veio, o que faz aqui na Terra, para onde vai e qual é o propósito da vida física, os homens abusam do ensejo, tanto do trabalho como do repouso, não é? E se atropelam. Eles querem realizar os seus desejos dentro desse campo da imperfeição que ainda é característica da espécie humana. E eles se antepõem aos desígnios superiores, então perturbam a sua própria vida. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferas. Eles usam o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, como é uma escolha, ainda incipiente, mas é uma escolha, então a lei permite, não é castigo, não é vingança, não é ira de Deus, não é fogo consumidor, não é imparcialidade do Pai, mas uma oportunidade de aprendizado, com a escolha, os homens receberem a colheita para analisarem e tirarem dessa experiência a lição, até que eles se adequem à lei natural, à lei divina, que é a lei imutável que o Pai estabeleceu e dentro das quais nós transitamos. Em vista dessas razões, observamos que o viajor da terra está sempre desalentado. Na obcecação de sua vontade própria, fere a fronte das pedras da estrada. Cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxugarem a fonte cristalina, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então o homem estabanado, cego, surdo, rebelde, ainda não é no sentido de acusação nem de recriminação, mas no sentido de incipiência, infantilidade espiritual, no exercício do seu livre-arbítrio, ele se atropela todo, não é? E ele se machuca nas pedras do caminho. Eles fecham os ouvidos à realidade espiritual de quem o chama a atenção para a má condução, né, daquela escolha, porque sempre existe os que estão a nos aconselhar, não é? Então, quando Jesus chama a atenção para a beleza da natureza, para os sons, para os pássaros, para as flores, para os frutos, para o córrego, Bartolomeu ficou tentando entender o alcance
da mensagem que Jesus transmitia, a respeito da observação dos aspectos do caminho entre o berço e o túmulo. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Jesus diz: a verdade não exige, Bartolomeu, a verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade do nosso Pai? E quando os negócios do mundo nos são adversos? Sim, é Bartolomeu que pergunta. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece uma luta contra nós? Jesus responde: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Muita vez, amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdadeiras do reino de Deus? Bartolomeu se surpreendeu com aquele novo direcionamento, com aquele novo entendimento de pensar a vida, os problemas da vida, os problemas materiais, os problemas de relacionamento humano. E é isso que ele vai agora exteriorizar Jesus. Bartolomeu, lembrando-se, aí ele só estava pensando, lembrando-se que a sua genitora partira fazia pouco tempo para as sombras do túmulo. E aí ele disse: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Preste bem atenção, outra face da tristeza de Bartolomeu. Não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? Jesus, com a sua força, com a sua luz, com a sua sabedoria. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos? Em desespero, o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos, Bartolomeu. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio, como se tivesse terminado a sua exposição. Bartolomeu, ele nasceu em Caná da Galileia, mas residia em Dalmanuta.
e se despediu de Jesus e foi para casa. Ele trazia, durante todo o percurso da estrada, aquelas reflexões transformadoras. Bartolomeu começou a recordar as razões das suas tristezas intraduzíveis, mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Ele tinha compreendido aquele novo olhar, aquele novo caminho, aquela nova percepção da vida. E aí, de estrada fora, ele começa a conjecturar. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Porém, com mais amplitude, quanto aos desígnios da providência divina, ele entendia a questão da morte física. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos de sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um amigo generoso e sincero? Ele passou em revista os insucessos materiais, as discussões com seus irmãos, a maquerência do seu pai. Contudo, que eram as suas pescarias e as avarezas dos negociantes de Betsaída e de Cafarnaum, comparados à luz do reino de Deus, que ele trabalhava por edificar no coração? E a madrugada foi se consumindo com a chegada dos primeiros raios de luz, de sol, e ele chegou em casa. Mas aí ele começou a observar nesse raiar de um novo dia, de fato, o canto das aves. Ecoava em seu espírito com notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade a seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei de Moisés, porque ele estava seguindo Jesus. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou, escoraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou para a barca. Lá, ao encontrar os companheiros pescadores, teve para todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago, como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho, mais delicados e acessíveis. De tarde, não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria. Ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo, todos o observaram com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do seu discípulo Bartolomeu. Até a próxima.
Um abraço fraternal.